Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Umbra TV. Vamos juntos até a 1h45, recebendo aqui o Thiago José, radialista, pré-candidato a deputado. Agora já dá para dizer, né? Agora já pode. Já dá para dizer. Ainda daqui um pouco não pode nem aparecer, né? Exatamente. Então tem que aproveitar. O Thiago José, que é um grande sujeito, está aqui um bom candidato. Isso eu acho que ainda pré-candidato. Um bom pré-candidato. Acho que isso aqui ainda posso dizer, né? Sendo sério, é um grande candidato. É sério, mas então tá bom. Isso aqui é sinônimo de seriedade. Paulo Pelaip, executivo de futebol também, um homem graduado aí na história do futebol, já com muitos e muitos títulos, né? Essa recuperação do Flamengo financeira e técnica passa também pelas mãos do Paulo Pelaip e o Maurício, que está aqui conosco todos os dias. Bem, tivemos aí nas últimas horas muitas especulações e eu tenho um pouquinho de pretensão na minha carreira. Eu errei porque escrevi Maicon com Y, só isso. Mas eu disse há poucos dias não, faz uns 20 dias, que o D'Alessandro seria reserva do Internacional nos jogos fora de casa e se tivesse uma necessidade maior, ele até jogaria fora de casa. Senão ele seria titular no Beira-Rio e alternativa fora de casa. E hoje pela manhã na Rádio Granal eu disse, o Maicon não só concentrou como vai jogar. Eu não sei se vai começar a partida, mas não posso ter 1000% de certeza. Mas a informação que me deram é que ele vai começar a partida. Então, para não pipocar, a informação que eu tenho é que o Maicon vai começar a partida. Por que eu estou começando com essas duas informações? O Maicon tem tido problemas seríssimos. Então, quando joga, se comemora porque joga. E o D'Alessandro é a celeuma. Eu até já coloco para o Pelaip, que é bastante antigo e bastante experiente e já conviveu com a maior parte das situações possíveis no futebol, né? Com craque, com jogador fraco, com jogador fujão até, com tudo, né? E o Thiago José, que também já tem uma longa estrada desde o Paraná até o Rio Grande do Sul e tudo mais. Essa situação do D'Alessandro, você acha que se sustenta? E mais, será que o D'Alessandro vai cumprir os 2 anos de contrato com o Internacional ou já é uma transição de 5 meses que o D'Alessandro passaria a cumprir a partir do jogo? Amanhã está fora, né? Pouco o Odair deu entrevista dizendo que ele está fora. Nem viaja, né? É. E o Kahneman parece que andou falando com o presidente do Grêmio para saber se realmente havia ou não proposta. E até eu louvo isso, sabe por quê? Daqui a pouco o cara é entrevistado ou não sabe o que responder nem para a mulher em casa. Porque é tanta onda, tanta especulação, que o sujeito fica dizendo, não, estamos indo embora para a Itália, amorzinho. Acabei de ver na televisão e diz, não estou sabendo de nada. Ah, está me escondendo algo? Não estou sabendo de nada. É complicado. Mas também se foi para peitar o presidente, como teria feito o Edilson, aí não sei se é o mais correto, apesar que cada um defende os seus direitos, né? E aí tem a história do contrato, né, senhor Pelaip? Acabei de publicar também no Facebook, no Twitter, a multa do Kahneman. E a multa não vale nada, né? Mas pelo menos é um ponto de partida. Ah, vamos levar a qualquer preço? Não. Se quiser tirar o Kahneman aqui na mão grande, é 20 milhões de euros. 20 milhões de euros que dá 80 e poucos milhões de reais. Por 10 o Grêmio vende. Eu acho que até por uns 8, né? Mas, como disse o presidente Romildo, o negócio começou às avessas, via imprensa, e que ele também não estava por dentro. E vamos tocando o barco aí. Pelaip, todas essas questões iniciais aí. Coquetel. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aí com vocês. Eu sou viciado em notícia. Prazer. Mas o Pelaip é muito bem atualizado também. Olha, eu acho o seguinte, esse é um período aí que a gente tem que ter muita cautela, porque tem muita onda, muito disque. Fabricação também? E às vezes, né, os empresários lançam isso, vocês que trabalham nisso há tantos anos, sabe? Às vezes, eles dizem para vocês que o clube está interessado num jogador. Antes de oferecer para o jogador, ele avisa na imprensa para sair o nome, para ver qual é a repercussão que o torcedor, como recebe a notícia. Então, tem várias coisas. Então, por isso tem que ter uma cautela nesse período aí. O futebol brasileiro pode repatriar jogadores do dia 16 de julho até
16 de agosto, que é quando fecha a janela de retorno de jogador, e até 31 de agosto a janela para a Europa está aberta. Então, você acha que o Grêmio tem que contratar por conta, por exemplo? Eu falo o Grêmio em específico, porque tem muita especulação ao redor do Grêmio. O Atlético Mineiro, o Corinthians já tem que contratar porque já perderam. Né? Mas o Grêmio perdeu um só que já estava previsto, só que era previsto no fim do ano, que é o Arthur. Tem que contratar por conta. Perdeu um que vale por 3 ou 4, né? O Arthur. É o melhor do time? Sim, melhor do time. Jeromel e Luan em segundo plano? Não, o Jeromel na posição... O Jeromel, entendeu? Acho até que o Jeromel poderia ter jogado a Copa do Mundo, que tinha condições de jogar, um jogador, excelente jogador, mas eu acho assim, o Arthur dava cadência para a equipe do Grêmio, e o Grêmio quando perde o Arthur e ainda por cima perde o Maicon, o meio campo do Grêmio fica muito carente, porque o Maicon também está numa grande fase. Ele e o Arthur ali, mas eu acredito que vão sair mais alguns jogadores ainda do futebol brasileiro. Pelas informações que a gente tem do mercado, né, que em São Paulo se fala muito, e aonde estão os grandes empresários do futebol brasileiro, nós temos aqui 2 grandes empresários aqui, que é o Gilmar Veloz e o Machado, mas o Rio e São Paulo... São os pesados. Hoje, praticamente, disputando com o Jorge Mendes como o maior empresário do mundo, está o Juliano Bertolucci. Que hoje, Coutinho, Paulinho, Felipe Luiz, Davi Luiz, o William. Então, é um empresário assim, que está, talvez junto com o Jorge Mendes, disputa um brasileiro com um português, são os que disputam a primazia aí como empresários do mundo. E o pessoal acha, né, que vão sair jogadores, vão vir ofertas ainda, aí acabou a Copa, né? E o Grêmio tem um outro jogador também de exceção, que é o Luan. O Luan é um jogador que também deveria estar jogando a Copa do Mundo, deveria estar à disposição no plantel da seleção brasileira, né? É um jogador diferente, pelo que fez na Libertadores do ano passado, por tudo que jogou, mereceria ser convocado. Quanto ao D'Alessandro, é uma situação, é uma liderança, é um jogador que representa muito para o clube, para a instituição, e representa muito para o torcedor, um carisma, né? Então, eu não acredito, honestamente, que o D'Alessandro vai jogar só jogos em Porto Alegre e não jogue fora. Se o D'Alessandro tiver condições, vai jogar fora, vai jogar quando o Inter jogar fora e quando o Inter jogar em Porto Alegre, né? Porque uma equipe a equipe tem um sistema, tem um padrão de jogo, vai ter, né? Agora, eu acho difícil, pode jogar 2, 3 na sequência de 3, 4 jogos, e até pela idade, por tudo, e aí popa se estira, recolhe, né? Porque hoje em dia... Quem sabe essa estratégia também seja de arrancada. Claro. Porque o time vem certo. Exatamente. Como é que vai dizer para os caras? Agora todo mundo virou reserva. O Inter vem de 8 jogos invicto. 8 jogos invicto. 8 jogos. Sem o D'Alessandro. Com a saída dele. Não é porque ele saiu. Claro que não, melhorou, né? Não é porque ele saiu, mas aconteceu, aí que as peças se encaixaram. Claro, todo mundo melhorou. O Zeca não jogava 500 anos. O Nico melhorou. Sabe como é que é futebol, né? Futebol, as peças encaixam, dá certo, a equipe começa a crescer. E o Internacional é candidato ao título brasileiro, da maneira que vem jogando. Por quê? Porque vai ter uma grande vantagem. Com a eliminação da Copa do Brasil, não joga Libertadores, não joga Sul-Americana e foi eliminado da Copa do Brasil, só tem o Campeonato Brasileiro. Ele e o Atlético só. Ele e o Atlético. E jogando de domingo a domingo, enquanto os outros, por exemplo, no mês de agosto, que está todo mundo preocupado com agosto, vai ter 9 jogos para as outras equipes, e o Internacional vai ter 4 ou 5. Vai ter 5 jogos em agosto. Então é uma diferença, entendeu? Você recupera jogador, você tem tempo de treinar, você tem tempo de corrigir as falhas, os erros.
Então, o Internacional... e outra coisa que é importante, os adversários que o Internacional tem pela frente. A fase mais difícil da tabela, o Internacional já passou. Os clássicos, o Clássico Grenal, os principais adversários. Um time com camisa, o Internacional tem 2 adversários com camisa pesado, entre os 12 melhores do futebol brasileiro, que é o Fluminense e o Atlético Mineiro na última rodada. O Fluminense, a gente não sabe o que vai acontecer. O Marcelo vai conseguir segurar aquilo que o Abel estava fazendo, que o Fluminense... Muito que o Fluminense fez até agora foi em função do comando do Abel, da capacidade do Abel, né, de pegar os moleques, de pegar os meninos ali, salário atrasado, problemas financeiros incríveis, aliás, futebol do Rio, à exceção do Flamengo, né, o Botafogo melhorando um pouquinho, mas os clubes estão numa situação de penúria fantástico, né? A exceção do Flamengo que tu falou, né? Mas o Flamengo está bem mesmo ou vai ficar bem? Porque o que se diz é o seguinte, com o dinheirão que vai ser crescente, né? Não vai ser decrescente, porque de alguns vai ser decrescente. Não. Porque o Internacional e o Grêmio vão depender de desempenho, vão depender de colocação na tabela. Já tem outro jogador de 50 milhões, de 45 a 50 milhões de euros que vai sair. Se não sair agora. O Paquetá? Se o Chelsea se está se falando muito que o Chelsea está de olho nele. E eles lá vêm, botam o dinheiro e acabou, mas deposita a multa rescisória, entendeu? E pode sair. Ele já recebeu uma injeção de 45 do Vinícius do Júnior. Vinícius Júnior. Você recebe mais outra injeção. Mas não era 100% do Flamengo o Vinícius Júnior? 90%. Puxa. O jogador tinha 10%. Sei porque a gente que fez a renovação do contrato do jogador lá, o Biasotto, lá quando nós estávamos lá, 10% da família do jogador e 90% do Flamengo. Mas então, vocês fizeram a renovação quando ele tinha 16, porque 16, agora já vai fazer 19? 16 anos. 16 anos. A rigor, o primeiro contrato profissional só pode ser assinado com 16 anos. Mas e tinha 10% a família. Entendeu? Negócio... Agora já deve ter mais um atravessador. Não, porque agora não, porque o futebol... Agora não precisa, ele né? Ele vai para o Madrid. No Madrid, se ele der certo, corresponder, ele não sai mais de lá. Saiu como agora. Saiu o Cristiano Ronaldo, depois de 9 temporadas, saiu do Madrid. Dificilmente sai. Só não fica lá se não der certo. É diferente, né? Mas... Sabe que ele tem características, não? Do Cristiano Ronaldo tem uma cabeça privilegiadíssima, né? Tanto é que agora foi para a Juventus para continuar jogando em alta performance. E tendo desafios, né? Podia ir para a China e ganhar um caminhão de dinheiro. Eu estava vendo o treinamento ontem do Vinícius, já estava querendo fazer, olhar para um lado, dar para outro, o treinador já pegou ele lá. Por isso que é bom que ele vá agora para lá, para ensinar a ser educado, para não virar um cai-cai da vida, para não virar essas coisas aí, porque tem que ter, lá tem que ter uma cultura para jogar, não adianta ser craque, mas se não tiver uma cultura. Por que o Cristiano Ronaldo e o Messi, além do futebol, se sobressai lá? Porque tem uma postura. O jogador brasileiro não tem a postura, não tem educação. E esse é o problema. O problema do Neymar, que está todo mundo falando aí, é falta de educação da família. A família não deu educação para o Neymar. Será que é por isso que eles estão levando cada vez mais cedo os jogadores daqui para terminar a formação lá? Pode ser, eu não te duvido isso. Entendeu? Aproveitabilidade. Mas olha assim, porque eles pegam o Vinícius Júnior cedo, pegam o Rodrigo dos Santos também cedo. Mas aí tu pega Paulinho. Aí tu pega um site, mas esse aí é diferente. Esse aí é homem pra cacete. Esse aí é diferente. Esse é jogador de futebol. Paulinho. Esse aí tem família. Esse você conhece de perto. Tem estrutura, vai pro Bayer Leverkusen, logo em seguida o Bayer vai vender. Eu acho que o Vasco fez um bom negócio quando ficou com 10% numa futura venda, porque vai ganhar mais numa futura venda, talvez até do que nessa primeira venda. Mas vendeu aqui por 12, 13, né? 18,5. 18,5 de euros. Que maravilha. E ficou com 10%. Mas eu digo o seguinte, então, assim, mas aqui também a gente tem que fazer... Ontem eu estava olhando nas redes sociais, assim, nos blogs, né? Aqui, um jornalista... Vinícius Júnior fala da caneta igual lá Ronaldinho. A gente incentiva isso. E aí os jogadores que não têm estrutura, lá eles não gostam disso.
Lá eles gostam da individualidade, do drible, mas eles gostam que o jogador tenha uma postura que não deboche do adversário, que não tente ridicularizar. E aí tem alguns moleques aí no futebol brasileiro que tu olha eles, porque os clubes são culpados, porque dão muitas regalias e não torce o pepino no início. E tem que torcer o pepino no início. E o próprio tem clube, que ter disciplina. E o próprio clube às vezes gosta que o jogador seja meio malabarista, porque isso aparece para engordar o gado, né? Então, a impressão que dá, não sei a opinião de vocês, mas a minha opinião é de que no Brasil nós temos jogadores de bola, jogadores de futebol, e na Europa nós temos atletas de futebol. O próprio Cristiano Ronaldo, ele começa bem, ganha uma bola de ouro, mas daí um pouco antes vai para a Copa de 2006, também sai como cai-cai. Durante aquela temporada, depois da Copa da Alemanha, ele joga na Inglaterra, o pessoal vaia por ele ter cavado a expulsão do Rooney e assim por diante. E aí ele tem uma queda após ali 23 anos, aí ele vai para o Real Madrid. Quando ele chega no Real Madrid, também ainda está com aquela coisa de sair driblando e tal. Aí ele passa por um processo de maturação, de aculturação do clube, né, o Real Madrid, e aí é o jogador fantástico que nós estamos vendo. Nós, por exemplo, aqui os brasileiros, a gente não pode negar que o Neymar é um grande jogador. O Neymar Tem recurso técnico. saiu, a gente não pode esquecer que ele tem que ser louvado e batido palmas a ele. Ele ficou 3 meses com uma fratura. Só que a fratura que ele teve não foi de pontapé, foi num lance, Torção, né? torção casual, num lance sozinho com a bola, ele com a bola. Tem que tirar proveito disso. E torceu o pé. Então, o Neymar fez um esforço fantástico para jogar a Copa. Evidente que ele não poderia estar na sua plenitude, entendeu? Mas o que nós não podemos passar a mão por cima e tem que ser chamada a atenção é essa coisa espalhafatosa que ele fez, rolar daquela maneira. Isso aí não pode... O próprio choro contra a Costa Rica não pode também achar foi uma coisa bonito. Então tem que ser cobrado. Mas as pessoas têm medo de cobrar, têm medo que o jogador... Falta um dirigente na CBF? Falta. Mas Não tem nenhum, né? Mas vocês estão vendo agora o que está aquela coisa... Até para dar respaldo pro treinador. O Edu quem manda nele é o mas vocês Tite. estão vendo agora que tá vindo Mas só que tem um detalhe. O Edu é um diretor executivo. É um executivo. Sim, de mandado futebol. pelo Tite. E o treinador tem o executivo. O que eu quero te dizer é o seguinte: por ele se dar bem, não quer dizer nada, entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte: o Brasil foi eliminado da Copa. Não é o treinador, é o treinador que vai falar. Quem tem que falar é o presidente da CBF, é um vice-presidente da CBF. Mas aí o presidente da CBF foi proibido de ir a todas as solenidades depois da papagaiada que ele fez lá, filho do Delmer. que ele disse que combinou de votar nos Estados Unidos, Canadá e México, e foi lá e votou no Marrocos, entendeu? Aí ele ficou execrado na Conmebol, ficou execrado na FIFA, tudo bem, tá bom. Aí o futuro presidente foi barrado, não deixaram entrar no camarote do presidente da FIFA. Qual é o prestígio que o Brasil tem? Qual é o prestígio que o Brasil tem? O Brasil, um presidente está preso, o outro foi banido. São os 2 últimos presidentes. O outro era funcionário da CBF. Bom, era executivo. Tá, agora... E aí o que está banido bota o filho como principal executivo na próxima gestão. Não, quem vai escolher é o novo presidente. Então, com todo respeito, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Mas o REC leu uma nota de agora que tu consegue, não sei se tu concorda comigo, REC, que no futebol... Eu estive conversando com o Noveleto sobre isso, que o Noveleto agora vai ser vice-presidente da CBF. Eu disse para ele, olha aqui, ó, tem que ter um vice de futebol a CBF. Você precisa ter um vice de futebol. Acho que o último foi o Jorge Salgado. Que era do Vasco. Ou não foi Eurico em 89? O Eurico também. 80 ou 90? O Jorge Salgado acho que foi depois. Foi perto. Eu estou dizendo assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a ideia era a mesma. Não tem alguém para falar pela instituição, tem que ter alguém para falar pela instituição. Não pode deixar tudo na mão do treinador. É muita responsabilidade. O treinador tem que pensar no time. E quem é que cobra do treinador?
Tem que ter um dirigente para cobrar treinador. Com certeza. Thiago não falou do Maicon, do Alessandro. E podemos depois falar aqui também do Tite. Onde é que ele errou, onde é que não errou. Não, isso aí não é questão. Ele precisa de apoio. O treinador precisa de apoio, precisa ter que conversar com alguém tem que falar para ele, entendeu? O que você sabe, Pelé? Por que só você sabe? Ele continua ou não continua? O Tite tem 80% de aprovação. Outra coisa, a CBF vai fazer o REC. Mundos e fundos para manter o Tite. O Tite é um guarda-chuva da CBF. O Tite dá respaldo para porque o Tite é sério, o Tite é um cara sério, o Tite é um cara correto. Ele é o escudo para as críticas. Ele não é um escudo para tudo, né? o que faz na CBF, rapaz. Olha aqui, ó, tá aqui, todo mundo sabe, o Caboclo vai ser o presidente, já anunciou o primeiro executivo, é o filho do Marco Paulo Del Nero, filho. Hã? É isso aí. É isso aí. Tu acha que vai mudar? Quem que vai mudar na CBF? Sobre essa Muda. questão do Não, é só fazer um enlace do pai com o Caboclo. Ele vai estar ali só para... O pai diz assim, vai lá e diz pro Caboclo fazer tal coisa. Mas não é para fazer o enlace, Rec, é para deixar escancarado o enlace. É? Porque o enlace já existe no WhatsApp, o cara manda mensagem e deu. Mas até o Zé Maria Marinho ainda dá palpite na CBF. Sobre essa questão do Edu Gaspar, ele está sendo mais criticado e cobrado, porque agora está começando a aparecer as coisas, e eu vim escutando no rádio, diz que o Neymar ele fechou uma ala do hotel lá para 70 pessoas, né, cabeleireira, etc. 260. É. E aí as esposas... Ele levou 260 pessoas convidadas dele. E as esposas de jogador não estavam com espaço, o ônibus atrasando, aí diz que começaram a ligar para os maridos na concentração, o ônibus que é para passar, pegar eu e teu filho não está aqui. E aí diz que começou a desconcertar, ou seja, o Edu Gaspar não fechou o hotel para o Brasil, foi um hotel de 5 estrelas. Mas vai para rua. Então ele está sendo muito cobrado, e aí depois da eliminação ele vem a público e chama o Neymar de menino. Daí até se corrige, né? Quer dizer, o atleta Neymar, ou seja, você tem que ter uma espécie de cobrança, né? Você tem que ter uma... E aí parece que estavam protegendo bastante o Neymar e isso não estava pegando bem entre os próprios atletas. Não, 260 não pode ser. 260. Eu escutei Então, tinha 70, mas... Não, ele levou 260. Um avião só dele. Tinha 4 jatinhos dele à disposição para ele na Rússia. Talvez 70 no hotel da seleção e os 260... no entorno. 260 são os parceiros. No hotel, 70 lugares ele reservou. Enquanto estava ganhando, estava tudo bem, eles estavam jogando pôquer, foto de pôquer, jogando. Entendeu como é que é? Outra coisa. Mas não pode. Não, e fizeram série e transmissão de TV no hotel da família. Vocês acompanham aqui o Neymar, o pai... O Neymar, o pai do Neymar, a irmã, a mãe do Neymar, a Marquezine, tudo, quando dormiram tudo no hotel da concentração. E proibiram as esposas de dormir lá e o Neymar pôde ficar... Pois é, mas essa história isso aí. Outra coisa. Mas daí o Tite tem influência direta. Não, isso aí não é do treinador. Isso aí não é o técnico, isso aí é executivo. Diretoria. Mas ele sabe. Ele sabe. Mas é evidente que sabe, mas não é ele que tem que dizer não. É que o Dunga chamava pra si porque ele não tinha um diretor assim. Mas e aí? Não, eu não tô dizendo, não tô criticando o Dunga, eu tô dizendo que nós estamos Mas não é isso, não, mas o que eu digo é o seguinte, então, isso aí é um somatório de coisas, mas nós estamos aqui vendo... Que o Américo faria na época. Em 94. Não, na época do Dunga ainda tinha o Américo. Não, mas ali em 2010. Em 94. 2010. Que era supervisor. Mas era supervisor, mas não fazia tanto esse papel, né? Fazia exemplarmente esse papel. Não, ele fazia esse papel. Mas quem ia... Tinha cara feia. Rec, ele o tinha Américo cara... faria, e ainda assim depois se meteu lá nas outras coisas e o Dunga misturou. puxa muito pra si a imagem, o lidar com o público e passar isso pro público. O Américo Faria mandava mais do que os presidentes da CBF. Isso eu via, ninguém vai contar. Agora Tudo era o Américo Faria. Não, Pelé. Tudo. O avião, a mulher pode respirar, pode, tudo era o Américo Faria. Até os chapa branca recebiam um papelzinho do que eles deviam perguntar do Américo Faria. Recebia assim, pergunta isso aqui na coletiva. Não, mas isso é mais velho que até isso. Outro detalhe. Nós quisemos quando eu falo o Brasil, nós brasileiros, esse ano, uma coisa diferente, de levar as famílias, de levar os jogadores. O Neymar aproveitou e levou 260. Mas é diferente, um jogador lá fora, lá eles já estão acostumados com isso, lá eles não concentram, lá eles chegam ao meio-dia e se apresentam, lá tem um outro
perfil. Os nossos... As distâncias são menores? Não também. só isso, o nível das pessoas. Se deixar, vai dar balada direto pro jogo. O entorno das pessoas que estão envolvidas com os nossos jogadores são baixo nível. É. A grande maioria não são amigos, eles são aproveitadores, são tem aqueles que são amigos, tem aqueles que realmente trabalham com os jogadores, mas a grande maioria é sanguessuga, que não diz nada, que só quer aparecer, Puxa tira o saco, foto, não tira é um foto, interlocutor, manda né? a foto para espalha a coisa. Por exemplo, você acha que o que o irmão do Marquinho disse foi da cabeça do irmão do Marquinho, aquele WhatsApp do irmão do Marquinho, ou foi o Marquinho que disse? A postagem no Instagram, no Stories do Instagram. O Marquinho falou pra ele. Ele transmitiu. Posta isso aqui. Ele não tem cabeça para escrever aquilo, o irmão do Marquinhos, não tem cérebro para pensar e fazer aquilo. Não, ele ferrou o Marquinhos. Viu? O exatamente. Edu Ferrou, Gaspar... Ele disse o que o Marquinhos está pensando. É. O Edu Gaspar está sendo tão cobrado porque, assim, ó, quando o Neymar diz, eu vou hospedar 70 pessoas no mesmo hotel, e 260 total, mas ele não é pro Tite que ele pede, é pro coordenador da seleção brasileira, é pro Edu Gaspar. Há um ano, Edu Gaspar rodou toda a Rússia, foi a Sochi, foi não sei aonde para ver o hotel. Então, nesse ponto, o Tite até pode ter a opinião dele, mas se ele passar por cima do Edu Gaspar, ele desautoriza o Edu Gaspar. Não foi ele que escolheu o Edu Gaspar, é ele que manda. O CBF não tem competência para escolher nada. Isso aí é pacote pronto. A CBF, quando o Tite Acho assumiu... que o máximo que a CBF escolheu foi o Tafarel. A CBF, quando o Tite assumiu, o Brasil em quinto colocado. Por que o Brasil estava em quinto colocado? Porque esses jogadores... Sexto, né? Sexto. Esses jogadores estavam boicotando o Dunga. Sim. Todo mundo sabe, quem é do futebol sabe, a gente viu. Dunga Durão, Eles viram jogando, queriam tirar o Dunga e tiraram o Dunga. E ali... O Tite era um clamor nacional. Já depois do 7-1, o Tite já era. Ele se preparou, era a vez do Tite ser o treinador. Era a vez. O que acontece? A CBF ali, se o Tite pedisse a CBF para eles davam, porque eles não tinham condição, um presidente preso e o outro sem poder sair do país, e agora banido do futebol. Eu lamentava a gente Então, falar nisso, não em tática e técnica. E aí o que acontece? O Tite resgatou a credibilidade do futebol brasileiro na seleção, não na CBF, mas na seleção. Quem resgatou a credibilidade do futebol brasileiro foi o Tite, contratação do Tite. E aí começou a ter resultado, e o futebol tendo resultado. Acalma. Então, o trabalho de campo é muito bem feito. Acalmou tanto que eles tiveram a ousadia de um ano antes fazer uma eleição. Primeiro, mudar os votos, que era assim, cada clube... Os 20 clubes da Série A, os 20 clubes da Série B e as 27 federações, cada um tinha um. Então, os clubes se reunissem, derrubava a era hierarquia. 40 a 27 para o candidato dos clubes, tá certo? Bom, o que fizeram com a seleção ganhando, foram lá e deram peso 3 para cada federação, as federações tudo aprovaram, os clubes da Série A 2 e clubes da Série B1. Eles são mestres, né? Aí dá 60 a 81. Aí dá 60 a 81, não tem mais perigo. Outra coisa, aí, para você ser candidato, você tem que ter 8 federações, 8 clubes endossando da Série A, ou 8 federações, é invertido. E 5 clubes ou 5 federações. 5 federações e 8 clubes. Acho que é isso aí. Aí os clubes... Todos os clubes assinaram a favor do Caboclo, à exceção do Flamengo, e do Atlético Paranaense e do Corinthians. Porque esses aí não tem medo de nada. O Atlético Paranaense, historicamente, e os outros dois, porque tem a proteção da Globo, né? Pois é, mas aí nós trouxemos, inclusive, essa semana, aquela informação de que o Flamengo questionou a CBF da situação do Guerreiro, se poderia ou não utilizar. Está questionando, aí, inclusive. A CBF lavou as mãos, né? Diz, não, perguntem na Suíça. O problema não é conosco, não somos nós que vamos endossar. Quem faz o campeonato é a CBF, rapaz. A CBF é que tem que dar uma posição. Mas a CBF não deu essa posição por retaliação? O Maurício quer dizer que estão dando um castigo no Flamengo. Estão cozinhando. É uma forma, né? Por exemplo, o São Paulo, o Flamengo não sabe se escala hoje eles estão aguardando. Não, o Flamengo conseguiu o ok do CAS e não consegue nem da FIFA nem da CBF. Não, nem do STJD. Imagina mas só. São ligados, se né? Bota o jogo hoje. Bota o Guerreiro no jogo hoje. O São Paulo vai reclamar.
Ah, vai. Amanhã é o São Paulo. São Paulo tem um jurídico forte, tem peso. claro. Tem peso. Não, e tá disputando o Federação título. Paulista. Tá disputando o título. Apoiou a CBF. E é o terceiro colocado. E apoiou a CBF. Política. Tudo isso pesa. Não vai atrás. E aí o STJ, porque o CAS aqui não se mete aqui. Não se mete aqui. Tu não viu que o STJD aqui deu ganho por... Todo mundo sabia que o Vitória não tinha condição no zagueiro, mas eles deram condição para o zagueiro e o Inter foi para a Série B. O que aconteceu lá no CAS? Não, a decisão é do Brasil, acabou. Eles não Temos competência para nada. julgar isso. Exatamente isso. E se o STJD É só quando é muito. disser que o jogador não tem condição de jogar, o Flamengo perde os pontos. Pode botar um campeonato fora. Falando polêmica de tática, um dos analistas de desempenho da seleção veio a público, deu uma entrevista para a CBN Diário de Florianópolis, o cara é, acho que de Blumenau, um troço assim, e trouxe também à tona, acho que ele não volta inclusive mais, trouxe à tona diversas coisas, inclusive que o grupo de analistas pediu a troca de Firmino, Gabriel Jesus por Firmino, e o técnico não aceitou. Na verdade, eu escutei toda a entrevista. Ele não citou que foi Gabriel Jesus por Firmino e disse que não existiu um consenso da comissão técnica. Mas dá muita gente dando palpite. Juntar A e B não é difícil. Mas aí não é ele disse que possível. ele deu a entender que era Mas eles ou não na têm que se vaga do meter Willian, mesmo, eles têm que dar os números e o Tite decide. Porque senão vai dar a democracia. O pior dos pontos, Canarinho. Não pode dar futebol, tem que ter comando. É claro, você vai escalar o Firmino, meu amigo. O jogador tem que olhar e saber quem comanda. O meu é a mesma ponto é coisa ele que expor o dirigente. treinador, é isso que eu Dentro quero do dizer. vestiário, o jogador tem que saber quem é o dirigente que comanda. Tá não bom, pode ter boa pauta. 4, 5, 6. Não. E o analista, ele é analista. Ele não tem que dar opinião. Não vira uma intentona. Não, sim, mas o meu ponto é que ele está expondo o treinador e Não, claro, com certeza. trazendo a Que público. o homem era teimoso. Não, assim como. Não, é perfeito. Assim, E o pior ponto é eles Assim ainda como- destacarem que foram surpresos pelo modo mas da Bélgica e não mas- analisaram bem a Bélgica. Ele disse que foram surpreendidos. E o Não, Lukaku cara, jogou surpreendido. 16 Foi vezes. suspendido pelo Lukaku jogando naquele lado de Ele lá. jogou 16 vezes pelo Everton. Então, mas só para te dizer o seguinte. Então, incompetente É a esse cara. mesma coisa que aconteceu, mas o que aconteceu? Aconteceu com o fisioterapeuta, que ninguém está dando assim dimensões assim, está todo mundo levando livre. O Bruno Massotti disse que o negócio, que o Marcelo disseram o assunto do colchão para desviar a atenção da imprensa. Ninguém falou mais nada. Está escrita, só vendo no final de semana passado agora a entrevista do Bruno, que é o fisiologista, dizendo que aquilo ali do colchão foi só para tirar a atenção, porque estava com muita carga, muita cobrança, eles tiraram. Então, você começa De ter travado a costa do Marcelo? que aquilo ali, que já tinha acontecido com ele lá no Real Madrid, e que ele tinha ali 15 dias. Então, então não foi colchão. Então o médico da seleção Não era para ser mentiu. mesmo. É muita coisa, né? Não, mas tem. mentiram, entendeu? Sim. Então, mas por quê? Sabe o que é? Agora, isso aí está faltando, o que tá mostrando isso aí, que não havia uma união. Isso aí não havia uma voz de comando único. Porque quando tem uma voz de comando Que seria o único, do Gaspar. quando tem uma voz de comando, o que acontece? Isso não sai para fora. E é muita gente. Fizeram muita coisa. Ah, não, o pessoal do Grêmio estuda 2 seleções para não sei quem. Muita O firula. internacional é muito oba-oba. Tu tem que ter dois. O Filipão foi campeão do mundo em 2002, só tinha um fazendo. Casemiro. Não, um fazendo. Tá. Análise. Não, achei a observação dos Na adversários. observação tinha lá 2 ou 3, isso pode ter treinador, como sempre teve, o Jairo dos Santos, o Brasil Sim. sempre teve olheiros vendo jogos, isso é uma ajuda. coisa. Mas aqui a comissão técnica, vestiário, Coesão, né? quanto menos pessoa, quanto menos gente tiver dentro do vestiário, muito melhor tu trabalha. Já voltamos. Faltando 23 para as 2, agora o Flamengo publica, pode chegar, Guerreiro, pode chegar no Maraca hoje. Então,
está anunciando que o Guerreiro vai jogar. Não, teve um parecer. Deve estar respaldado por alguém, porque realmente é importante isso aí. A CBF tem que dar uma posição. Como é que o jogador não pode jogar a Copa do Mundo e não pode jogar o Brasileiro, né? Outra coisa, vocês falaram termina aí... o contrato em agosto agora. Já? Em agosto termina o contrato dele. Aí o centroavante do Grêmio. É. O Grêmio tem o André. O Braga tem 3 já, né? Tem o André, Brocador. Jael e Brocador. O Brocador só joga contigo, Pelaipe. Por comigo fez gol pra cacete. Não, e de mesmo. qualquer jeito. Fez 38 gols na temporada. A bola batia nele, 2012. entrava, ele dava bicicleta, fazia de 100 pulos. Vou dizer uma coisa. Eu ganhei uma caixa de vinho de um dirigente do Flamengo, lá do vice-presidente na época. Quando nós, porque o Wagner Love na época ganhava 1.200.000 no Flamengo, em 2013. Custava, né? E aí nós não tinha condição, eu tinha que pagar mais 6 milhões de euros pro CSKA. Então o Flamengo devolveu o jogador, fizemos um acerto, devolvemos o jogador, porque o valor estava tudo fora. A folha do Flamengo era 10.800.000 e o financeiro, lá o Rodrigo Tossi e o Paulo Dutra, que era o diretor financeiro, disseram que eu tinha que trabalhar com 3.300. Então a gente começou Y, Wagner Love, Y é bom jogador. Liedson, enfim, uma série de jogadores, tudo saíram para fazer um time de jogador de base e jogador barato. Aí fomos buscar o Paulinho, no 15 de Piracicaba, e aí o Samir no Audax, e aí nós compramos o Brocador por R$900.000, 10 parcelas de 90.000 e o Brocador, né? E o salário baixinho também, não passava dos 50.000. Aí o vice-presidente, mas Brocador, Hernandes, olha, eu vou fazer um teste. Assim, daquelas coisas que a gente, às vezes, dá uma peitada, né, sem... Eu aposto um vinho que ele faz mais gol que o Wagner Love. O Wagner Love tinha feito 20 gols na temporada passada. Aí, deu um chute na lua, Pelaipe. Era aquelas coisas, né? Assim como o dia que eu me apresentei, eu disse assim, torcedor do Flamengo, não se preocupe, nós vamos trabalhar para botar uma faixa esse ano. Todo mundo debochou, mas debocharam, a imprensa foi ridicularizado. Acho que até eu te dei pau, né? Não, podia ter dado mesmo, com razão até, mas eu tinha que dizer alguma coisa para... Tem que motivar os caras. Esse time ruim do Flamengo. Aí, o que aconteceu? Ele disse assim, não, então, se ele fizer mais 20 gols, eu não te pago um vinho, eu te dou uma caixa. Eu jogo uma caixa contra uma garrafa de vinho, né? Aí, quando completou o 21º gol, o Brocador, ele mandou para mim um presente lá, uma caixa de vinho. Mas fez 38 gols na temporada. Uma frase, Maurício. Só você brincou, tá aí o centroavante pro Grêmio. Teria um problema, o Guerreiro já foi inscrito na Libertadores, não serviria para a principal competição. Só existe Libertadores? O Grêmio tem... não tem mais, não, é só joga o ano que vem. O Grêmio tem... Não, os três campeonatos. O Grêmio tem 3 focos. Não tem como. Já voltamos. Especiais, Thiago José, Paulo Pelaipe, o Maurício, que é participante efetivo aqui. Retornamos com o nosso preliminar à imagem do futebol para Madelomba. Casas e construção, casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba. Maior qualidade, melhores condições. Para maiores informações, está aí o telefone na tela, 3596-1048 ou no plantão. Pode ligar agora, hein? 986-317709. Pode ligar a qualquer momento. Está aí o telefone, 986-317709. São casas maravilhosas. Fala com o Fernando. Visite o site madelombacasaeconstrução.com.br. Olha só que tesão as casas, ó. Casas muito bonitas, Muito hein? bonitas, charmosas. Acabamento. Bom gosto, equipamento de primeiríssimo. Onde fica? Madelomba, na Lomba Grande. E o Hélio Coimbra é o que faz a intermediação lá com a Caixa Federal. O Hélio Coimbra, grande empresário do passado. Foi empresário do Cuca. Empresário do Cuca, do Valdo, do Caio Júnior. Tô anotando o site ali, ó, Madelombas. Madelomba Casa e Construção.com.br. Ótimo, obrigado. Não, olha só essa última aí.
Uma garagenzinha. Olha só, beleza. Constrói no litoral, constrói em todo o estado. Daqui a pouco eu vou mostrar Escolhe uma casa de madeira aí. Tá na mão de madeira ou deixou na mão, pra tá depois? na mão. Aí, olha só. Que tal essa Arejada. Isso constrói rápido, com custo baixo e com elegância, né? É Não só fica ter o devendo terreno. nada. É só ter o terreno. E quem tiver um terreno e quiser fazer um empreendimento inteiro, tu que tá com muito, Pelai. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Essa é a melhor pizza de Porto Alegre mesmo. E o Alex está esperando lá. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, 3061-6262. É onde eu vou. E bom, fácil de estacionar. Hotel Embaixador, mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600 ou por e-mail reservas@embaixador.com.br. Comunica que assistiu aqui a nossa Ubra TV o preliminar e ganha mais 10% de desconto. Já tem desconto extra e vai ganhar mais 10%. Marque sua convenção também lá para o Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. Fache.com.br. Diga, Maurício. Foi Freitas. divulgada há pouco a lista de relacionados do Inter para o jogo em Curitiba e a novidade é o atacante Álvaro, que já foi para Atibaia e está entre os relacionados pelo Odair Helm. E o Maicon, a informação que eu tenho é que vai jogar hoje pelo Grêmio contra o Atlético Mineiro. Tempo tá de parabéns, o Internacional, tempo recorde. O jogador chegou aqui domingo, já colocou, saiu no bid, saiu tudo errado. Não, esse Álvaro que Não, estava é em o teste. Jonathan Alves. Não é o Jonathan Alves, é Álvaro. Pensei que era o Jonathan. O Alves tem visto ainda. Grêmio enfrenta o Galo 9h45 na Arena, 13ª rodada do Brasileirão. Vai em busca da terceira vitória em casa na competição. Com virose, zagueiro Kahneman está fora. Tendência que Bressan seja o substituto. Maicon voltou a treinar com bola e deve começar. Groi, Léo Moura, Jeromel, Bressan, Bruno Cortes, Jailson, Maicon, Ramiro, Luan, Everton, André, provável time. E aí Mas pode não vai disputar jogar, não. Jailson ou Cícero. O Cícero, ia falar no Cícero. Eu acho que o Cícero joga. E aí seria Maicon e Cícero, em princípio. Atlético vem de 3 vitórias seguidas e 4 jogos sem perder na competição. É o atual segundo colocado com 23 pontos, 26 mil torcedores é o que espera o Grêmio. Em 60 vezes na história, 22 vitórias, 20 derrotas, 18 empates. O Inter realizou o último treino antes da partida de amanhã contra o Atlético Paranaense. Danilo Fernandes, Fabiano, Danilo Silva, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Zeca, Nico Lopes, Luca, com Potker na frente, o time do Internacional. D'Alessandro está fora, embora tenha treinado normalmente. Novo reforço do Atlético Paranaense, Marcelo Cilino, teve um nome publicado no BID e deve jogar contra o Internacional. Esse jogador só joga lá. Impressionante. Impressionante. E o Al Ittihad pagou 1 milhão e levou o Thiago Carleto, do lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Alisson foi vendido ao Liverpool. Sim. E 334 milhões. Transação deve injetar 16 milhões nos cofres do Internacional. O que você acha do Alisson, Pelai, para encerrar o programa? É um chama-gol. É um goleiro que não tem muita sorte no gol. Ele jogou 2 Grenais, 9 gols tomou. Na final da Champions League, 7 gols. Tomara que evolua, porque não é um goleiro. O Brasil perdeu por causa dele. Também por causa dele? Também por causa dele. Ah, não, só ele? Não, também por causa dele. Então tá, valeu, obrigado, Thiago, nosso convidado. Obrigado, Obrigado, Pelai, obrigado, Maurício. Até às 19. Acho que eu não digo.